A Iman Vellani, atriz de Miss Marvel, ela já ficou conhecida por dar declarações polêmicas e até umas alfinetadas na Marvel nas entrevistas dela. Ela manda ver mesmo como tem que fazer. Como o Tom Holland, o Tom Holland manda spoiler, ela dá uma alfinetada. Ela já contou que foi lá no PV do Kevin Feige reclamar com ele sobre coisas que a Marvel tá fazendo, por aí vai. Tipo, o Kevin, isso aí tá errado, não pode fazer isso não. Imagina ela dando bronquinha no chefinho. Só que agora ela foi um pouquinho mais longe e ela demonstrou não estar nem um pouquinho feliz com o Harry Styles entrando na Marvel. I know it's not the same as it was. Pois é, ele mesmo. E essa declaração tá gerando muita polêmica nas redes sociais. Rapaz, é treta. Será que a Iman Vellani é hater do Harry Styles? Vamos entender essa treta agora. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, eu vou passar pra vocês uma realidade, uma coisa que ninguém divulga e eu acho muito errado não divulgarem isso. Na internet tá cheio de cursos pra te ensinar uma habilidade pra te colocar no mercado digital. Mas o que ninguém te fala é que hoje o mercado não procura só um profissional que sabe uma única habilidade. Então o cara, por exemplo, tá vendendo um curso de social media, o que sim vai te gerar milhares de vagas de emprego, mas ele não te ensina junto, por exemplo, copywriting. E eu te garanto uma coisa com toda certeza do mundo, com essas duas habilidades juntas, é impossível você não ganhar dinheiro na internet ou no mínimo conseguir uma vaga de emprego em qualquer empresa da internet. Imagina outras habilidades somadas. E é isso que eu vou te ensinar na maratona, um novo profissional da internet, que vai acontecer dias 17, 18 e 19 de janeiro, totalmente de graça em 3 vídeos ao vivo e sem replay. Quem assistiu, assistiu. É pra realmente mudar 2023 colocando de 3 mil a 10 mil reais no teu bolso já a partir de fevereiro. Bora participar? É de graça, hein? Link na descrição. Galera, Eterno chegou no cinema ano passado, recente, né? Eu particularmente gostei bastante do filme, mas boa parte da crítica do público não curtiu. A gente sabe, dividiu, né? O filme não caiu nas graças da galera. E isso mesmo com vários atores de peso no elenco. Tinha lá o Kit Harington, o Richard Madden, que são os irmãos Snow de Game of Thrones. Tinha Salma Hayek, Angelina Jolie. Pô, só as tops de Hollywood, né? E ainda assim o filme não foi lá essas coisas de bilheteria. Ah, e claro, no pós-crédito ainda teve o Harry Styles interpretando Star Fox, que é o Eros, é o irmão do Thanos, só que é o irmão boa pinta do Thanos, o irmão bonitão do Thanos. Tá vendo? É só você que tem irmão bonito, né? Nós somos os irmãos feios, os irmãos bonitos estão lá, estão andando por aí. Ainda não tem Eternos 2 super confirmado, mas o Harry Styles faz parte do semi agora. Queira você não queira, né? I know it's not the same as it was. E assim, a Marvel não costuma deixar a cena pós-crédito por deixar. Tipo, eu vou deixar aí, né, a cena pós-crédito. Geralmente eles vão a fundo. Eles mostram a sequência do que aconteceu com os personagens. Eles têm um projeto, planejamento a longo prazo. Eles fazem isso. Lógico, tirando algumas raras exceções, como aquele Thanos, com aquela cara chatada lá do Josh Whedon. Mas fora isso, eles acertaram, né? As cenas pós-crédito costumam ser pensadas. Então, se a Marvel colocou o Harry Styles de irmão do Thanos e deu toda aquela importância pra ele no pós-crédito do filme, isso significa que a história dele vai ser desenvolvida. Isso tá nos planos da Marvel, queira você ou não, né? Você pode reclamar, poderia ser o Justin Bieber, tanto faz. Mas agora o Harry Styles está na Marvel. Tem gente soltando fogos nessa hora, mas não a Iman Vellani, que é a atriz da Miss Marvel. Ela parece estar... Ela tá um pouquinho chateada, né? Ela não tá muito feliz com isso, não. Ela deu uma entrevista pra AP Entertainment e falou o seguinte, abre aspas. Eu me sinto tão estranho sobre isso, não sei, é estranho. Fico me perguntando se realmente vão seguir em frente e fazer algo com o Eros, ou se apenas trouxeram essa coisa porque sim. Eu sei que Chloe Zhao é uma grande fã de Harry Styles, mas de repente você não pode ter toda a fandom do Harry Styles como fandom do CM. O quão caótico seria isso? Fecha aspas. Olha, galera, sendo honesto com vocês, eu realmente consigo entender o que a atriz, o que a Iman Vellani tá querendo dizer com essa citação dela, com essa resposta na entrevista. Obviamente, ela falou tudo isso sorrindo, né, com bom humor. Quando ela dá essa alfinetada no Kevin Feige, ela fala o que ela realmente pensa sobre alguma coisa, ela só tá, tipo, sendo uma criança espontânea. Ela tá mandando o que tiver que mandar na lata, sem pensar nas consequências. Ela chega lá e fala o que tá na cabeça dela, ela não fala com malícia, ok? Então, ela não falou por mal. Ela primeiro diz que realmente tem dúvidas se a Marvel quer fazer algo com o Eros do Harry Styles, do personagem do Harry Styles. Ou se só fizeram isso porque sim, tipo, pra ter mais um nome de peso no filme, talvez a ideia tenha sido só da Chloe Zhao. A Iman Vellani fofocou mesmo, né, que uma diretora super renomada de nível Oscar igual a Chloe Zhao é fãzaça do Harry Styles. Ela chegou montando a lata, tipo, a gente sabe que ela é fã, ela falou isso. Agora, a verdadeira preocupação da Iman Vellani não é com o Harry Styles, e sim com a fandom dele. Olha, você que é fã do Harry Styles deve estar assim, será que vai me atingir? Calma, vamos ver, galera. A Miss Marvel, nos quadrinhos, ela é super nerd, ela é super fangirl dos heróis da Marvel, super, né? Escreve fanfic sobre eles, ela fica debatendo na internet sobre eles, ou seja, é aquela pessoa, é aquela garota que tá lá nos grupos de Facebook discutindo, não, o poder dela é esse, o poder dele é esse. Ela realmente entende. E a Iman Vellani faz a mesma coisa nos fóruns da internet, ela debate sobre quadrinhos, debate sobre o CM,
Coisa que provavelmente você já deve ter feito em algum grupo de Facebook. Dizem que nos bastidores das gravações de Miss Marvel, ela ficava doida se jogando no chão assistindo WandaVision. Ela vibra. Ela é daquelas Marvetes vermelhas mesmo. Agora imagina o que vai acontecer se o Harry Styles virar um personagem mais recorrente no CM. As Harrys, né, as Directioners, né, acho que é assim que se fala, né, do One Direction, elas vão estar em todos os posts sobre o CM falando do Harry Styles. Normal, elas gostam do Harry Styles. Se algum personagem bater no Eros, você já sabe. Porra, vai ser odiado até a quinta geração dele. Como pode bater no Harry Styles, machucou o rostinho dele? A gente sabe que tem fãs mais leves, mas ao mesmo tempo tem aqueles fãs tóxicos, né, cabeça quente, fãs roxos. Isso tem em todo lugar, não é só do Harry Styles não, ok? Fica tranquilo, você que é fã dele. Todo lugar, tem na Marvel, tem na DC, tem até pra Goku. Não, Goku tem mais ainda, né? Mas olha, não precisa nem ser fã do Harry Styles. Isso tudo de briga de fandom já existe no CM. A Elizabeth Olsen é idolatrada igual diva pop pelos fãs. O Tom Holland, por exemplo, é o equivalente ao Harry Styles das adolescentes nerds. Então, essa coisa de vangloriar, de glorificar um ídolo pop, isso acontece, né? Acontece com os mais radicais, com os fãs mais radicais. Eu diria que isso é até coisa normal da cultura pop. Tem uns fãs do Superman que ficam malucos aqui. Se eu falar que o Superman perdeu pra alguém, que o Superman perderia pra alguém, posso fechar já o canal. No dia seguinte tem uns doidos aí com foice. Sabe, com foice, garfo, tocha, na porta da minha casa. Quem que você falou do Superman? Eu já passei muito por isso na fase do Goku vs Batman. Não sei quem me acompanha desde antigo sabe do que eu tô falando. E os fãs do Goku, a gente tem que tomar cuidado com esses fãs, porque eles são tudo astrofísicos, matemáticos, eles sabem tudo de física nuclear, essas coisas, né? Então, treta de fã sempre vai ter. Treta de fandom, então, sempre vai ter. O meu conselho pra Iman Vellani é que ela simplesmente entenda que nesse momento ela tem holofote e que ela tá pisando em ovo como qualquer pessoa que tem holofote. Qualquer coisinha pode ser tirada do contexto, vocês sabem do que eu tô falando, sabe? Então a galera pode entender, tá falando mal do Harry Styles, não gosta do Harry Styles, não gosta de cultura pop, não gosta de One Direction, não gosta de nenhuma música dele, não deve gostar de Justin Bieber também, não gosta de... Ih, vai, sabe aquela onda? Assim, então, infelizmente as pessoas gostam disso, se alimentam dessa toxicidade, dessa coisa de achar que a pessoa falou uma coisa e, né, aquela onda de negatividade se expande ao infinito. Eu curti demais o Harry Styles, acho que o Eros é a cara do Harry Styles, assim, tipo, pô, o Harry Styles é bonitão, o Eros também, eu acho que tem muita coisa pra desenvolver dele, eu acho que a entrada dele no semi do Harry Styles vai ser top demais. Vamos ver, imagina poder ver ele contrastando com o irmão dele, pô, bom demais, né, galera? E não esquece de deixar aqui embaixo o link pra você participar da maratona, um novo profissional da internet que pode ser você. Bota na sua cabeça, você pode ser um novo profissional da internet agora em 2023 e você vai ser mais um dos que vão chegar lá pro meio do ano, pro final do ano. Pô, Pedro, minha vida mudou por sua causa, isso pra mim, ó. Esse é o meu combustível. Tá aqui embaixo o link, ok? Mas e você? Você curtiu a entrada do Harry Styles como Eros, como Star Fox do Semi? Ou você tá de acordo com a Iman Vellani, a Miss Marvel? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Obrigado por esse vídeo, não esquece, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. 2023 é ano pra nerdola, pra quem gosta realmente de cultura pop. Tem muita coisa acontecendo. Nós, nerdolas, a gente vai se unir aqui várias vezes. Obrigado de coração, galera. É muito bom contar com você aqui. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!